Pessoal, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado pela presença de todos. E nós agradecemos o pessoal da casa que tem nos oferecido a oportunidade de estarmos aqui apresentando o nosso trabalho. Espero que esses minutos que nós vamos ficar juntos aqui sejam bastante agradáveis para todos nós. O que nós vamos conversar hoje, vocês já viram aqui no quadro, trata-se do autoconhecimento. Nós sabemos que as casas espíritas, ela tem uma função, ou elas têm função, além das funções normais delas, elas têm função muito interessante no campo do conhecimento, né? Elas têm convidado pessoas para que possam participar efetivamente dos estudos da casa espírita, né? E isso é muito importante, porque nos dá o ensejo de aprendermos na casa espírita, alicerçarmos a nossa fé, nossa confiança em Deus, e também para que muitas daquelas pessoas, que às vezes ficam procurando casas religiosas, ou mesmo casas espíritas, com o intuito de buscar benefícios, curas, coisas assim, elas possam se informarem de que a cura está exatamente nela mesma. Ela, que realmente é a sua própria transformação, o seu autoconhecimento, é que vai permitir que ela se melhore, né? Então, e é muito interessante, certa feita eu fui fazer uma palestra aqui numa região de Rio Preto, e o presidente da casa, ele estava um pouco preocupado porque tinha poucas pessoas no salão. E aí ele me disse, olha, hoje tem pouca gente, mas eu gostaria que o senhor visse amanhã o que acontece aqui. E me falou por quê, que no outro dia ia ter muitas pessoas lá, né? Naquele dia tinha poucas, porque era dia de estudo, dia de palestra, mas no outro dia ia ter muita gente, porque era dia de cura. Aqui para amanhã vai ter muita gente. Eu até pensei, falei, você poderia ter me chamado amanhã, então tinha bastante gente, mas tudo bem, vamos falar para o pessoal aqui, né? Mas é o que acontece, dia de cura, a gente formam, filas nos centros espíritas, nas casas religiosas, e no dia do estudo do Evangelho, poucos aceitam o remédio, mas isso é comum acontecer, porque está num processo perfeitamente de aprendizado de todos nós. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, coisa que nós já vimos, já sabemos, mas só para a gente recordar aqui, essa passagem com esse homem espetacular, que é o filósofo grego Sócrates. O filósofo grego Sócrates é do ano 5º antes de Jesus. Então, ele dizia assim, ele já se preocupava com as pessoas para que tivesse um bom conhecimento, começando a conhecer o conhecimento através delas mesmas, de si mesmas, né? Eu acho que cortou um pouquinho aqui. É o Rodrigo, está lá? Acho que... Tudo bem, vamos lá. Por isso, a célebre frase, conheça-te a ti mesmo, todos nós já conhecemos. Sócrates andava pelas ruas e praças de Atenas, indagando as pessoas. Você sabe, conhece e acredita no que diz? Fazia essa pergunta. Aliás, fazia perguntas, como essa e outra que nós vamos ver aqui. Você realmente tem certeza em que acredita? Perguntava para elas. Com essas perguntas, as deixava embaraçadas e surpresas, muitas delas. Percebia que
na maioria das vezes, não sabiam responder e que nunca tinham verdadeiramente parado para refletir em suas crenças. Assim, as pessoas esperavam que Sócrates respondesse a elas, no que o filósofo respondia: eu também não sei, e é por isso que estou perguntando. Aí surgiu também essa célebre frase atribuída a ele: tudo que sei é que nada sei. Esse homem trouxe ensinamentos espetaculares naquela oportunidade de Jesus, né? Ele perguntava para as pessoas exatamente, porque Sócrates, é claro, quando ele falou que eu não sei, que nada sei, ele falava que estou perguntando porque também não sei, é porque ele tinha assim em mente o seguinte: a verdade. Sócrates foi aquele que defendeu piamente a imortalidade da alma, né? E que morreu por isso. Então, ele queria que as pessoas vissem o seguinte, consultado, porque elas tinham crenças, elas acreditavam em algumas coisas, né? Elas eram religiosas naquela oportunidade, mas elas não tinham certeza naquilo que elas defendiam. Então, eles faziam a pergunta: você tem certeza naquilo que você acredita? Ele queria que as pessoas se conhecessem e conhecessem aquilo que elas defendiam. Por isso que ele falava isso. A simplicidade dele era incrível. Ele não tinha... Ele falava que nada sei, né? Ele era um indivíduo que sabia das coisas, mas ele realmente ele não sabia tudo, né? Então tinha muito que aprender também. Por isso que ele falava assim para as pessoas, para que elas realmente tivessem noção daquilo que elas estavam acreditando. Joana de Ângeles, nesse livro de Valdo Pereira Franco, é muito interessante, que eu vou mostrar o livro depois, ela diz assim: aprofunda a autoanálise e tenha coragem de nos desnudares perante a própria consciência. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio. Não postergues a decisão do autoencontro. Então, ela fala aqui para a gente fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, né? Desnudar, quer dizer, descobrir o que se passa através da sua própria consciência, né? Veja lá, porque tudo o que se passa com você é aquilo que você próprio fez, e que você pode melhorar isso. O que vai acontecer com você depois é aquilo que você providenciar agora para que você colha depois, né? Venha fazer de ti próprio. Agora, não postergue ou não faça com que isso seja levado para frente. Quando ela fala da decidir sobre o autoencontro, ele está falando do autoconhecimento, conhecer a si próprio. E ela vai além, dizendo assim, o homem que se conhece possui um tesouro no coração. Por que possuir um tesouro no coração? Porque o homem que se conhece, ele se mantém no alto equilíbrio. Né? O cara que se conhece é um camarada que sabe conduzir os seus atos. Não é? O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, ou no íntimo, né? Apontando-lhe rumo certo. O indivíduo que tem o conhecimento, tem o discernimento. Cada vez que resolvas por autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Isso já era de Jesus. Na época de Jesus, né, que nós vamos ver à frente, quando ele falava, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Ela afirma isso aqui. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que te apresente, significará um avanço. Está no livro Momentos de Iluminação, de Valdo Joana de Anjos, Espírito Joana de Anjos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, essa pergunta, 919,
Aqui no Kardec, ela já deve ter, o pessoal já deve ter falado aqui mais de umas 1.245 vezes, né? Mas sabe por quê que o pessoal sempre faz referência a essa pergunta do Livro dos Espíritos? Exatamente porque essa pergunta é que nos leva à melhora. Ela trata-se da renovação interior, ela trata-se do autoconhecimento do indivíduo para que ele seja melhor. Então, ela é sempre batida, sempre colocada por causa disso. Então, Kardec fez a pergunta assim, ó, qual é o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida? É resistir ao arrastamento do mal. Qual o melhor meio de a gente melhorar nesta vida? E aí, os Espíritos responderam. Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Sócrates, né? Conheça a ti mesmo. Pois bem, vamos em frente. Essa questão 919, ela foi respondida pelo Espírito de Santo Agostinho, na oportunidade, né? Então, o santo, ele dizia assim, ó, como ele faz uma referência toda nessa questão, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que tem, acho que 2 páginas falando ali dessa resposta, né? São considerações de Santo Agostinho. Então, ele fala assim, ó, ele faz uma referência assim, qual o melhor momento para reflexões ao conhecimento de si mesmo? Qual o melhor momento? Vamos parar, o melhor momento, devemos parar para refletir sobre aquilo que nós conhecemos, quem somos nós. Tal. Ele deu essas instruções, esses ensinamentos, porque ele próprio fazia isso. Ele se referiu, eu mesmo fazia isso, quando ele fazia assim, ó, no fim de cada dia, interrogar a consciência, passar em revista o que fez naquele dia e perguntar a si mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever. É isso que ele fazia. Passava em revista todos os atos daquele dia e perguntava a si mesmo, né, se ele não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Isto é, se ele tinha tratado alguma pessoa, né, de uma maneira equivocada, que não devia, os atos deles não foram bons naquela oportunidade. Ele fazia essa pergunta para ele mesmo. E é muito interessante que ele mesmo dava uma regrinha para que nós outros pudéssemos saber se nós estávamos no caminho certo. Então ele falava assim, olha, para você saber se realmente os seus atos estão condizentes, né, foram condizentes, estão aprovados por Deus, você faça o seguinte, você se coloque no lugar do outro. Então, você pensa assim, você fala, olha, se aquele indivíduo, por exemplo, né, se colocando no lugar dele, se fosse eu que estivesse no lugar dele, tudo aquilo que eu fiz para ele, será que eu gostaria que ele fizesse para mim? Então é assim. Ora, claro que ninguém vai querer que alguém faça alguma coisa que a gente não goste, né? Então, era a regra certa. É a regra também de Jesus. Fazer o outro tudo aquilo que nós desejamos que o outro nos faça, né? Allan Kardec, ele diz assim, ó, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Assegura para si já a felicidade nessa vida. Por isso nós falamos da cura, do processo de cura, que as pessoas ficam procurando. Ele tem que ter um esforço próprio para que ele se auto-melhore, que ele busque essa melhora através dele mesmo. Porque não são as casas espíritas, as questões religiosas que vão nos curarem, não.
Quem se cura é o próprio indivíduo, conforme nós já falamos. Então, é através da melhora dele. Ele tem que se melhorar. E isso é comum acontecer quando as pessoas, né, procuram as casas espíritas num processo, às vezes, incrível de processos obsessivos, né, que a pessoa, às vezes, se deixa levar pelos atos infelizes. Então, ela tem uma companhia, às vezes, de espíritos inferiores. E aí o que acontece? As pessoas que vêm buscar essa busca, a orientação para essas pessoas, é claro que elas passam todo por um processo de tratamento de paz, que é altamente fundamental nessa hora, né, que o acolhimento fraterno, isso é muito importante. Mas, para que ela melhore realmente, depende dela, da sua autotransformação, da sua melhora, do seu autoconhecimento. Então, à medida que ela vai realmente melhorando, ela vai saindo dos hábitos infelizes, aí, então, ela cria boas companhias e começa a melhorar, e realmente expulsando esse processo de maldade, às vezes, que pode estar influindo nela. Pois bem, então, ela melhora nessa vida. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Se todos soubessem disso, a gente não veria tantas filas lá, né? Buscando curas. A chave é aí, melhoramento, né, individual. Pedro, em uma das suas epístolas, a primeira, diz assim, ó, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Mas por que ele chamou atenção para aqui? Jesus de Nazaré, ele falava assim, ó, não são aqueles que dirão Senhor, Senhor, que entrarão no reino de meu Pai, mas todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Pois bem, então por isso que Pedro fala aqui, que você tem que ter fé. Junto com a fé, a virtude. E com a virtude, o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você tem fé, você tem virtudes e conhecimento. O conhecimento é que te leva à aplicação. Te leva a praticar a boa ação. Porque o indivíduo pode ter fé, tem virtudes e deixa para ele. Não, mas ele tem conhecimento. Ele passa a saber que ele tem que aplicar aquilo. Por isso que Pedro fez essa observação. Né? Por sua vez, Jesus falava, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus estava sendo levado ali, né, ao sacrifício, né, que estava sendo julgado, que Pilatos perguntou para ele o que era a verdade, né? É claro que Jesus, naquela oportunidade, não podia, em algumas palavras, dizer para ele. Ele podia até dizer em uma palavra só, falar, ó, amor, né? É amor. Ame, né? Ame. Mas Jesus, como ele tinha todo um conjunto de ensinamentos, regras morais, para que nós pudéssemos buscar essa felicidade, sem sombra de dúvida, ele mandava a gente conhecer isso primeiro. Falou, ó, você tem que conhecer aquilo que vai te proporcionar a vós outros a melhora. É o autoconhecimento, em termos da verdade em nós mesmos, para essa libertação. A gente vê muitas pessoas sofrendo hoje, tendo em vista o quê? As imperfeições. As pessoas que são imperfeitas. E Jesus, na época, também sabia disso. Quando ele curava, ele falava, a tua fé te curou. Vai em paz, mas não tornes a pecar. Por que ele fazia essa recomendação? Vai em paz e não tornes a pecar. Porque ele sabia perfeitamente que o sofrimento dela, ou delas, estava por conta daquilo que elas tinham feito de errado. Por isso que elas estavam sofrendo. Então, a partir de agora, não peques mais, porque você não vai sofrer. Não é? Então, era essa recomendação de Jesus. Mas aquilo que ele trouxe, os seus ensinamentos, né, as regras de conduta, são fundamentais. O Evangelho, propriamente dito, são fundamentais
ou fundamental, para que nós outros possamos encontrar aquilo que nós desejamos de paz aqui na Terra. E isso é tão verdade, essas coisas de Jesus, inclusive desse autoconhecimento, essa melhora interior, porque veja que uma coisa puxa a outra. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, sobre o reino do céu, né? Quando viria o reino de Deus? Perguntaram os fariseus para ele. Ele anunciava o reino de Deus aqui na terra, eles não entendiam o que era isso. Eles perguntaram. Aí Jesus disse assim, ó, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não fique esperando aí, porque tem pessoas até que procuram as questões religiosas, né? Assim, com o intuito da salvação. Então, a gente pergunta, mas o que é isso? O que é salvação para ela? O que se passa na cabeça dela quando ela fala em salvação? Muitas pessoas não sabem o que é isso. Mas eu estou buscando a minha salvação, mas não sabem o que é isso. Bom, para a doutrina espírita, salvação é o que nós já vimos aí. É o progresso constante, é o autoconhecimento, é se preparar para isso. É o progresso constante, isso é salvação, é a melhora. Agora, ele não vem com visível aparência, porque ele estava dizendo, nem aqui na Terra não vai aparecer alguém aí anunciando esse reino, fala, está aqui que você vai... E nem no mundo espiritual. Por quê? Ele dizia assim, ó, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Viu a importância do autoconhecimento? Da melhora, da aplicação, conforme fala Pedro lá? Viu a importância? O reino de Deus está dentro de vós. Certa feita, nós fomos atender uma senhora lá no Elar, por ocasião daquele trabalho da orientação fraterna, e a senhora me perguntou, como é que está o meu marido, que havia falecido há 3 anos? Faleceu há 3 anos. É claro que eu não precisava ter ali uma bola de cristal, ou mesmo um espírito ao meu lado, para dizer, o marido dela está... Não. Eu simplesmente perguntei a ela, como era o marido dela quando ele estava na terra. Meu marido era uma pessoa boníssima, uma pessoa carinhosa, ele fazia isso, fazia aquilo, e falou tudo de bem que o marido era. Eu falei, o teu marido está muito bem, está tranquilo, está em paz, está feliz. Por quê? Porque ele já tinha construído algo no seu interior. Ele já tinha providenciado alguma coisa, já nessa terra. Quer dizer, já tinha se melhorado, ele já estava feliz aqui na terra. E levava isso, ou levou isso, para o plano espiritual. Então é assim, gente. Quando a gente quer saber se... É claro que se ela tivesse dito para mim, falar, não, mas o meu marido era um bandido... Pronto, aí eu já tinha que dar um jeito de consolá-la de outra forma, né? Arrumar um atalho ali para atendê-la de uma maneira para que ela saísse dali também, né? Não aborrecida. Mas é essa questão. Se nós desejarmos saber como é que nós vamos ser nesse plano de vida, que não é um céu nos esperando, basta a gente sondar os nossos atos, sondar o que somos nós, como é que nós estamos sendo bonzinhos ou não, né? É assim, se nós vamos ser mais felizes ou não. Está em Lucas 17, mas foi Jesus que disse isso aqui. Então, porque as pessoas que estão buscando a salvação de outra forma, não entenderam isso aí. É o livro dos Espíritos, o Kardec, ele quis esclarecer
essa questão, essa situação, então ele perguntou para os espíritos. Falou, mas o pessoal fala aí que tem céu, que tem inferno. Como é que é isso? Perguntou para os espíritos aí. Quando nós falamos dos espíritos, nós não estamos falando dos espíritos de uma maneira geral. Porque tem pessoas que falam que os espíritos são da doutrina espírita. Não, os espíritos não são da doutrina espírita. Quando nós estamos falando aqui dos espíritos, nós estamos falando dos espíritos encarregados de trazerem as notícias da terceira revelação. Os espíritos de Deus que vieram para isso. Porque muitos espíritos nem conheceram a doutrina espírita. Então perguntaram para ele, para os espíritos de Deus, carregados da doutrina espírita, assim, na questão 10:11. Um lugar circunscrito, localizado no universo, está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com seus méritos? Nós falamos da felicidade aqui, né, e levando essa felicidade para lá. Ele fez pergunta. Olha, se ele tem méritos, né, ele praticou boas ações, fez isso, fez aquilo, já tem um local destinado para ele lá? Resposta deles, dos espíritos. Eu cortei um pouquinho para não ficar tão comprida. Diz assim, ó, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Está falando do autoconhecimento aqui. Perfeição, da melhora, né? Da transformação. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Cada um traz isso. Não é o que acontece já na Terra aqui? A gente precisa buscar uma obra de engenharia para conhecer como é que estão os estados, ou como é que está o estado da pessoa aqui na Terra, de acordo com o que ela é, se ela é feliz ou não é feliz, de acordo com os atos delas, né? E como eles, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Eles foram categóricos, claros. Não existem locais, porque os espíritos estão por toda parte. Sobre o reino de Deus ainda em nós, Jesus se referia aos valores internos e externos. Como Sócrates também tinha esse pensamento. Ele só não queria entender a questão das pessoas, né, as mazelas, os erros, os vícios delas, mas ele sabia que elas também tinham coisas boas interiormente. Foi o que Jesus falou, por isso que ele falou que o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus fez dessa forma, até nos assemelhando à brandura da criança. Deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. O reino dos céus, que é o reino interior, é exatamente para aquelas pessoas que têm a brandura, que têm a inocência, que têm a pureza da criança. Não poderia ser diferente, não é? E aí ele, se referindo aos valores internos e externos, dentre esses valores, nós vamos considerar alguns somente, alguns deles. Os externos, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo são irmãos. O indivíduo extremamente orgulhoso, ele também é egoísta. São dois vícios pejorativos, muito ruins, né, para a vida de nós hoje. São os vícios morais, prejudiciais ao progresso moral. Pejorativos que nós falamos. Os internos, porque nessa questão aqui de orgulho e egoísmo, é muito interessante,
Porque o indivíduo que é egoísta, orgulhoso, egoísta, ele não pratica caridade. E nós sabemos que existe uma regra no mundo, uma regra, que chama-se dar e receber. Todo aquele que dá, mais recebe. E aquele que pouco dá, pouco recebe. Então, nós estamos falando do amor que nós dispensamos, a caridade de uma forma geral. Não é só a caridade no seu sentido material, não. Nós estamos falando da caridade na sua amplitude. É aquele que faz em prol do outro, é aquele que ama. Esse recebe também, recebe carinho, recebe amor. O outro que não faz nada, não recebe. Então, os externos, os vícios externos, que são os pejorativos agora, sim, aliás, esses são os internos, vamos falar dos externos depois. Os internos são tolerância e humildade. São virtudes que levam ao progresso moral. Dos vícios externos, já falei, do egoísmo, né? Agora, esse interno, que Jesus falou, são as virtudes que levam ao progresso moral. É a observação lá de Pedro, né? Para que nós tivéssemos virtudes e tivéssemos aplicação, que aplicássemos as virtudes. Pois bem, então, sobre a tolerância, a gente trouxe aqui algumas considerações. A tolerância é um dos sentimentos mais difíceis de ser incorporado na personalidade humana. É mais fácil adquirir cultura que aprender a ser tolerante. Mas é verdade. Pessoas que têm cultura, têm conhecimento, mas elas não são tolerantes. Então, realmente é difícil. A tolerância é um treinamento. A pessoa realmente precisa procurar fazer um treinamento para ser tolerante. Uma pessoa tolerante é compreensiva, aberta e paciente. Já a intolerante é rígida, implacável e exigente para com os outros. Tem pessoas que elas não aceitam absolutamente determinadas coisas dos outros. Elas não aceitam. É claro que tem muitas coisas que a gente não tem que concordar. Mas aceitar a pessoa da maneira com que ela é uma caridade. Porque senão a gente vai esperar só ter santos à nossa volta para que nós tenhamos um bom relacionamento com eles. E não é por aí. Então, a tolerância é muito importante considerar, porque ela trata-se da caridade. É a caridade em nós mesmos, nós somos tolerantes, né? Existem pessoas até que elas exigem dos outros. Porque, olha só, como é que a função do bom educador? Ser tolerante é papel de todo educador que tem como dever informar o ouvinte. Despertar diante da informação. Veja que nessa questão educativa, houve um tempo, eu não sei ainda se algumas pessoas praticam isso, que as pessoas eram altamente exigentes para com os outros, no sentido educativo. Na escola, por exemplo. Na época, os meus filhos, eles chegavam aborrecidos em casa, chorosos, dizendo, então, a professora fez isso, fez aquilo, né, puxou, bom, tudo bem. Por quê? Claro que a função dos professores é essa, de levar a informação, como do bom educador, dos pais, de todo aquele que tem a função de ensinar, né? Vocês já pensaram em termos de castigo? Hoje, as pessoas falam, você não pode dar uma palmada na criança, não pode bater na criança, mas eles estão certos. Sabe por quê? Se nós formos lembrar aqui, o período da nossa educação infantil,
em que os nossos pais eram até mais duros, severos. Eu lembro até que aconteceu comigo, certa feita eu tive que esconder debaixo da cama para o meu pai não me surrar. E até por proteção da minha mãe, porque sabia que meu pai era muito severo, ele falou, não, entra lá debaixo até ele para o trabalho, ele vai, você sai, safa disso aí. Mas vejam só, como é que a gente ia lembrar dele, se ele tivesse me surrado naquela oportunidade? Ia lembrar dele com tristeza. Ele falou, poderia ter me pegado, colocado para sentar numa cadeirinha, falar, filho, olha, você fez isso, fez aquilo, não é assim, não é por aí. Conversar com a gente, levar informação. Olha, não é assim, o que você ia lembrar depois? Oh, você vai lembrar o dia que ele sentou com você, falou, filho, né? Não é por aí, você pode ser melhor. Ah, você levou uma nota ruim na escola, mas você tem capacidade. Você tem capacidade, você pode melhorar isso. Agora, se o indivíduo levou uma nota ruim na escola, já vai passando já o sabão no indivíduo, já vai... Bom, tá, já piorou, né? Você vai lembrar dele de que jeito? Com tristeza. Então, você lembra dele com carinho, quando ele te tratou com carinho. Então, é assim a educação. A indivíduo veio lá da escola, a função da professora, naturalmente, é ensinar. Sem sombra de dúvida. Você não vai julgar nenhum tipo de professor, absolutamente. Mas a função dela é educar. Como é a função da doutrina espírita? Nós não falávamos que era necessário a gente ser tolerante? Sem sombra de dúvida. Então, a função de todo educador não é transformar o indivíduo. Ah, você está falando errado. Né? Não, não é por aí. Informa o indivíduo. Como se deve falar? É por aí. Tá? Em qualquer situação que se apresente, o papel do bom educador é de ensinar com bondade. Em qualquer situação. Que aí ele está agindo com caridade para o indivíduo. Porque se o indivíduo está ali para aprender, como é que você pode exigir dele? Você pode exigir uma pessoa que não sabe? Não tem como. O papel da casa espírita é acolher, consolar e esclarecer. Acolher o indivíduo, consolar e esclarecer o indivíduo, para que ele possa ter uma boa postura através desse esclarecimento, através dessa informação. Nós falávamos ali de valores internos, nós falávamos da humildade. Falávamos? Pois bem. Jesus de Nazaré era o mestre por excelência. Era o mestre dos mestres. Ninguém passou pela terra que foi maior que Jesus de Nazaré. Ninguém. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos da codificação: qual foi o ser mais perfeito que passou pela face da terra para nos servir de guia e modelo? Guia e modelo. Jesus de Nazaré. Disseram Jesus. Tá, ele era um mestre. Conta que Jesus ele não precisava absolutamente vir para a Terra, ele veio como um alto missionário, para nos ajudar, guiado de Deus. Ele tinha alcançado o grau de perfeição que nós outros vamos alcançar ainda, que compete aos filhos de Deus. O grau, a plenitude do grau de perfeição que nos compete. E nós vamos chegar ainda. A perfeição absoluta é só de Deus. Mas nós vamos chegar a uma perfeição, que é essa que nos compete, que é a plenitude, que a gente tem a felicidade. Jesus era esse espírito. Quando ele deu um ensinamento moral aqui, espetacular.
quando ele se colocou à disposição do discípulo para lavar os seus pés. Pedro estranhou isso, mas Senhor, o Senhor é mestre, como é que você vai lavar? Pedro, disse Jesus, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Pedro levou um susto, mas então, Senhor, então lave-nos os pés, a cabeça, o que desejardes. Por quê? Porque ali estava presente o mestre, ele lavou o pé de todo mundo. Se nós tivéssemos que pegar um indivíduo com alto grau de escolaridade aqui na Terra, um sujeito com poder, e que tivesse subalternos, você acha que eles teriam coragem de lavar os pés lá? Eu não sei se tem um general aqui, eu vou só fazer referência ao general. Tem algum general aqui? Levanta a mão. Não tem? Ainda bem. Se nós pegássemos um general, por exemplo, e na presença de um soldado, ele teria coragem de falar, tira o coturno aí, tira o sapatão aí, que eu vou lavar seus pés. Não chegaria tanto. Mas Jesus de Nazaré, agora vocês imaginam naquela época, nós não tínhamos nem calçado. O pessoal andava com aquelas sandálias lá, sujas de terra. Tira a sandália que eu vou lavar seus pés. O mestre dos mestres. Espíritas, isso aqui é a instrução do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Você vai esperar ser santo, aprender para amar? Não, ame primeiro. O amor está acima de qualquer propósito. Segundo mandamento, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Quer dizer, instruí-vos para que nós possamos aplicar bem o amor. Aí se aplica realmente, verdadeiramente. Né? Você ama com autenticidade, porque aí você sabe que é preciso fazer assim. Então, a recomendação da doutrina espírita para que estudemos as obras básicas, fundamentais, ao nosso crescimento, ao nosso autoconhecimento. Eu vou mais rápido agora, estão passando aqui, eu tenho mais 43 slides. Brincadeira. Conhecimento dá ao espírito, o fortalecimento da fé, a confiança em Deus e a esperança de um dia melhor. Porque nós vemos na Terra uma curta passagem, um estado perfeitamente momentâneo, passageiro, transitório. Temos fé, e fé no futuro, fé em Deus. A instrução fortalece o espírito no compromisso do trabalho, no dever de material espiritual. O indivíduo bem amparado pelo conhecimento, pela instrução, ele é um parceiro no trabalho, onde quer que ele esteja. Ali, no compromisso profissional dele, o pessoal vai ter prazer de estar ao lado dele. É o companheirismo. Um indivíduo bem formado, né, que ama. E também no dever espiritual. Agora, não bastaria somente nós termos o conhecimento. Não bastaria. Nós tínhamos que ter o conhecimento, né? E ter a aplicação, conforme nós já falamos. Jesus nos chamava a atenção a isso. Ele falou assim, eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ouviram disseram, logo nós somos cegos? Jesus respondeu, se fores cegos não tereis culpa. Mas como agora dizeis, nós vemos, fica subsistindo ou valendo o vosso pecado. É que na época, os fariseus, Jesus fez referência, estava falando para eles, porque eles tinham aquelas práticas indevidas, né, da lei antiga, eles não tinham entendido bem os 10 mandamentos, né, como amar, né? Então, eles tinham aquelas práticas que Jesus não concordava com elas, dente por dente, olho por olho. Então, ele queria mostrar
para aquele povo, para que eles ficassem cegos a isso, ou a essa questão que não eram devidas. Mas ele queria mostrar também o seu evangelho de luz, aqueles que não estavam vendo. Quando os fariseus perguntaram, mas então nós somos cegos. Se vocês acham que você é cego, vocês ainda estão na cegueira aí. Mas vocês falaram, não, nós sabemos, nós estamos vendo. Aí vocês têm que responder por isso. Então, o que ele quis dizer com isso era o seguinte, o grau de responsabilidade de cada um está na razão do grau de conhecimento que possui. Ou seja, aquele que mais informação possuir acerca do seu compromisso espiritual e não colocar em prática aquilo que recebeu, será muito mais responsabilizado do que o outro que pouco recebeu. Quanto mais nós estivermos de posse, de sabedoria, de saber de como conduzir os nossos atos e não colocarmos em prática, seremos muito mais responsabilizados. Chamava atenção para isso. Essa palavra da festa, porque Jesus falava de uma forma fantástica, assim, sobre a reformulação interior, da reforma íntima, como fazer para isso, né? Lutando contra as imperfeições. Então, ele dava essas regras. Quando o indivíduo foi pego lá na festa, né? O rei fez bodas ao filho, e foi pego na festa que não tinha as vestes nupciais, né? Você lembra dessa passagem no Evangelho? O que ele estava se referindo, as vestes nupciais que ele se referia, era exatamente o indivíduo que estava indevidamente vestido das virtudes. Ele não tinha virtude, ele estava vestido das imperfeições. Ele era imperfeito, não podia estar ali. Porque ele fazia menção ao reino, um reino, que era o rei que convidou lá para bodas. Bodas era um reino interior, o indivíduo só poderia estar ali se ele estivesse bem vestido da perfeição, daquilo que era bom, daquilo que era da pureza de coração. Pois bem, vamos embora. Então, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Mateus. Porta estreita é a porta da renovação interior, da melhora, da luta, né? De quantas coisas que a gente tem que se abdicar para encontrar esse caminho. É uma dificuldade hoje. Aí a Belém falava, lá em casa mesmo não tinha nem luz. Eu vim para cá, uma correria danada, não tinha força. E para piorar a situação, lá no meu escritório, eu não sei se foi uma bolinha de gude que o pessoal jogou lá em cima, lá na calha, lá, eu sei que entrou lá no meu escritório, lá, molhou, só não molhou meu computador, que minha mulher acudiu na hora. Mas é isso, gente, as dificuldades se apresentam, né? Mas o compromisso espiritual está acima de qualquer propósito, porque é ele que melhora a nossa vida aqui na terra. Todo aquele, pois, que ouve as palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é todo aquele processo de investimento interior que nós vamos providenciar para nós mesmos, para que sejamos cada vez melhor, ou melhores. Todo aquele que ouve a palavra que eu digo e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia, que dispensa comentário. Reconhece o cristão pelas suas obras, o verdadeiro cristão pelos seus exemplos. Será que eu sou um verdadeiro cristão? Basta consultar os seus exemplos. Não pode uma árvore má dar bons frutos, e nem uma árvore boa dar maus frutos. Madre Teresa de Calcutá falava assim, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus.
nunca foi entre você e os outros. O bem que você fizer hoje, não tem problema, ele vai esquecer amanhã, não tem problema nenhum. Faça assim mesmo. Porque o problema está com você e Deus. Deus sabe. Agora, se o outro nunca foi com o outro, o problema é dele. Você faz. Divaldo falava isso. Falava, olha, se nós fazemos o bem, o problema é nosso, né? Vai ser bom. Agora, se eles não fazem, o problema é deles. O bom trabalhador colhe os bons frutos. E é isso que nós vamos tentar colher aqui na terra e levar para onde quer que estejamos num processo de felicidade. O reino do céu é um estado perfeitamente interior. Perfeitamente interior. É um estado. Reino é um estado da alma. É um estado da alma. E nós vamos providenciar para que esse estado seja sempre feliz. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Obrigado.